Bom dia, família CHC, como vocês estão? Tia Lívia está morrendo de saudade de vocês. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo e louvando ao Senhor. Então peguem a Bíblia de vocês, Salmo 108, e vamos refletir sobre a palavra do Senhor, tá? Com Deus faremos proezas. Meu coração está firme, ó Deus. Para ti cantarei e tocarei, ó glória minha. Despertem cítara, a harpa, que eu vou despertar a aurora. Vou louvar-te, vou bendizer-te entre os povos, Javé. Vou tocar para ti em meio às nações. Pois o teu amor é maior do que o céu, e a tua fidelidade chega até as nuvens. Amém? Então, mais uma vez, vamos confiar no amor de Deus, que Deus está conosco. Amém? Então, vamos lá. Vamos para mais uma aulinha, tá? De história. Atenção, alunos, 5º ano. Peguem o livrinho de vocês de história, certo? E abram na página 128. Nós vamos estudar hoje sobre os africanos. Observem primeiramente aqui no mapa, tá? Vocês sabem que a Terra, ela é constituída em blocos, de terras e é rodeado por águas. Cada bloco de terra desse nós chamamos de continente, tá? Nós moramos no continente americano, mas existe o asiático, existe o europeu, existe a Oceania, mas hoje nós vamos falar sobre esse verde aqui, O que é que está escrito? A África, tá? Nós vamos falar sobre a África. Os africanos, eles vieram, tá? Eles foram trazidos para o Brasil, da África, por grandes navegações. Então, entra aí mais uma vez as grandes navegações, tá? Grandes navios, certo? Eles eram transportados, eles já vinham como escravos, tá? Eles não tinham vida própria, não tinham liberdade. Mas vamos lá, página 128, acompanhando a leitura. Na antiguidade, a África era um continente formado por inúmeros povos, reinos, impérios, civilizações. Por isso, vamos estudar parte desses grupos que tinham interesses particulares e cujos líderes muitas vezes desejavam sobrepor-se aos demais. Na África, lutas, guerras e escravização humana não são incomuns. Alguns reinos africanos são islâmicos até hoje. É o caso da região localizada no norte do Marrocos, a exemplo dos extintos impérios do Mali e do Sangua. Este último originário do reino de Galo, tá? Não é Galo. Localizado no território do Senegal. Em relação ao contato com os europeus, apenas a região africana localizada ao norte do mar Mediterrâneo mantém contato, desde a antiguidade, devido à rota comercial com o Oriente. Virando a folhinha. Assim, até o século XV, a maior parte da África era um continente desconhecido para os europeus. Como as grandes navegações ocorreram mais intensamente entre os séculos XV e o século XVI, os europeus, mais especificamente os portugueses, iniciaram o contato com os reinos que se localizavam ao longo da costa ocidental do continente, onde foram construídas as mais importantes feitorias,
feitorias, lembrando que eram os armazenamentos, não é, construídos, tá? Esses contatos deram início a um longo período de comércio, cujos produtos mais procurados pelos europeus eram os escravos, ouro, marfim e matérias-primas valiosas. Já os africanos interessavam-se, né, apenas por armas, fumo, aguardente, couro, entre outros. Assim, por volta do século XVI, os líderes dos reinos negros africanos da região costeira, depois de estabelecido o comércio com os europeus, começaram a lutar pelo domínio da região, pois desejavam lucrar com a venda desses produtos, especialmente os escravos. Há os registros da ascensão ao controle do reino diverso, como os de Oyo, Daomé e Achante. No entanto, essa ascensão dependia do poderio de armas de fogo, ou seja, quem tivesse armas de fogo, né, delimitava mais os territórios. E assim estabeleceu-se uma dependência dos africanos em relação aos europeus. Esses chefes africanos passaram também a ostentar produtos europeus, como roupas, móveis, joias e muitos outros objetos relacionados aos costumes europeus, em certa medida desvalorizando os seus costumes locais. Com o contato dos europeus, limitava-se aos reinos que viviam próximo à costa. O interior do continente africano ficou praticamente desconhecido. Foi nesse interior africano onde ocorreram as inúmeras ascensões e decadências de reino e império que tinha organização política e social própria. É interessante destacar alguns desses reinos, ora por sua estrutura política, ora por sua estrutura social, a exemplo dos reinos e impérios de Luba, Lunda, Cuba e Zulu. Página 130. O território próximo à bacia do Rio do Congo, onde hoje localiza-se o Congo e a Angola, é uma região praticamente toda de savana e limita-se ao norte por uma floresta densa e ao sul por desertos do sudeste africano. Nessa região, século XV e século XIX, chegando até o Oceano Índico, podemos destacar o reino do Luba, que era composto por um grupo de povoado que reconheciam a autoridade de um rei. Entretanto, cada um desses povoados tinha um chefe que descendia do mesmo antepassado. Essa estrutura, embora tivesse características democráticas politicamente, era instável e este reino dissolveu-se. O Império de Lunda, de 1665 a 1887, localizado ao nordeste da Angola, controlava as jazidas de sal e de cobre. Foi por causa desses minerais que suas relações comerciais com os portugueses na região do Zambeze se intensificaram. A característica política mais marcante foi a ligação parental que existia entre os chefes e cada sucessor. Localizando-se na região onde hoje é o Congo, antigo Zaire, entre os rios Lulua, Kasai e Sankuru, o reino de Kumba, entre 1625 a 1900, se destacou na região central da África. Também faziam parte do comércio de minerais como sal, cobre e caruís. Eram conchas do comércio, tá?
que eram utilizadas como moedas na Angola e que eram originárias do Índico. Suas características políticas estavam ligadas ao poder divino do rei. Sua característica social era patriarcal e parental. O reino Zulu apresentava característica política ligada ao militarismo, devido ao seu aspecto bélico, e por isso mesmo entrou em confronto com as outras etnias e com os ingleses. Portanto, é possível levantar a hipótese de que, a partir do contato com os europeus, as disputas entre os povos africanos acirraram-se devido ao interesse e à crescente dependência dessas relações comerciais. Venham aqui rapidinho para este mapa. Observem aqui, né? Vocês viram que foi dito que a África foi distribuída em África Branca e África Negra, África do Norte e África do Sul. E aqui, ó, nós temos a África Setentrional, é a África do Norte, África Ocidental, África Central, África Oriental, África Meridional, tá? Aqui é a divisão de África Branca e África Negra, tá? Mais conhecida também como os países que compõem a África Subsaariana, tá? Essa parte laranja aqui. Temos aqui a culinária também africana, que é um ponto muito importante, não é, para a nossa cultura, que foram os negros, não é, que trouxeram, aí nós temos muita influência da culinária africana. Ó, o acarajé, o sururu, nós temos a feijoada, que era um rejeito do animal, do porco, né? E foi transformada na feijoada. Assista ao segundo vídeo, que tem a segunda parte para a explicação da atividade, certo? E um vídeo complementar. Beijos!